Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, nessa festa maravilhosa. Que Deus continue abençoando essa mocidade abençoada para a glória do nome do Senhor. Você que pode, abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo 1 adiante. Enquanto a igreja abre o texto, eu louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Eliomar e a sua esposa, pela confiança de nos permitir estar aqui. Louvo a Deus pela vida do nosso querido irmão Jaide e a sua esposa Aline. É um casal abençoado, um casal maravilhoso. Em Belo Horizonte tivemos a oportunidade de congregarmos juntos. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês grandemente. Está aqui comigo também, irmãos, meu esposo, o irmão Marcos. Inclusive foi a mãe da nossa irmã Aline que confirmou o nosso relacionamento numa festividade que estava acontecendo lá em BH. Glória a Deus. Porque Deus ainda responde crente que ora para casar, tá, irmãos? Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Quem encontrou o texto, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Senhor Deus Pai querido e amado, mediante a tua palavra, Senhor, não desmerecendo a oração do teu servo aqui neste lugar, mas reconhecendo que sou a mais insignificante aqui nessa casa, a mais indigna, a mais miserável, mas a graça do Senhor aprove nos colocar aqui nesta noite. Então, por misericórdia, Senhor, fale com o teu povo, não o que eu quero dizer e nem o que a tua igreja deseja ouvir.
Fale conosco que os céus reservou para cada coração aqui neste lugar. Eu não te convido para vir, Senhor, porque aqui o Senhor já está. Mas eu te peço, permaneça conosco, ó Deus. E de forma alguma nos deixe sair por aquelas portas da mesma maneira que aqui adentramos. Mas que possamos sair daqui nessa noite revigorados, fortalecidos, avivados, transformados pelo poder que há na Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse foi o texto que o Senhor colocou ao meu coração, sem fugir do tema que nos foi proposto. E eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre o que acabamos de ler. Nós sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos, assim também como o terceiro livro dos Evangelhos, foi escrito pelo médico e historiador Lucas. Lucas, ele atuava como uma espécie de jornalista. E ele saía coletando fatos, informações. E ele vai nos contar que ele registrou tudo o que Jesus fez e ensinou durante o seu ministério. Lucas vai relatar a Teófilo que ele cuidou de registrar todos os ensinamentos de Jesus. Desde o dia em que Jesus começou a ensinar, até o dia em que ele foi assunto aos céus. Lucas vai nos dizer que ele relatou tudo. Porque nós sabemos que Jesus veio à terra. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus viveu e Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Mas ao terceiro dia, aleluia, Lucas vai dizer que ele morreu na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, quando as mulheres estão indo visitar o seu sepulcro, elas chegam e se assustam, porque a pedra estava revolvida. O túmulo estava vazio. As mulheres se desesperam e começam a dizer o que fizeram com o corpo do nosso mestre. O que fizeram com o corpo do nosso mestre? E Lucas vai dizer que vai aparecer 2 varões. Traduzindo, vão aparecer 2 homens atrás delas e vão dizer: por que procuras um vivente entre os mortos? Não adianta procurar ele no túmulo, querido. Não adianta procurar ele na cruz, querido. Não adianta visitar o sepulcro dele, porque ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Por que procuras o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E Lucas vai nos dizer que após Jesus ressuscitar, ele vai aparecer para algumas pessoas. Lucas, ele registra que após a ressurreição de Jesus, ele permanece na terra por 40 dias. E as escrituras vão nos dizer que durante esses 40 dias, Jesus vai aparecer para 500 pessoas. Paulo vai relatar que Jesus aparece para 500 pessoas e todas elas testificam da sua ressurreição. Só que quando você vai percorrendo o texto, você vai perceber que para todas as pessoas que Jesus aparece, ele está dando ali as suas últimas instruções antes de subir. E para todos que ele aparece, ele deixa uma ordenança e uma promessa.
permaneçam em Jerusalém. Promessa, porque do alto serás revestidos de poder. Observa que as escrituras nos relatam que ele aparece para 500 pessoas. Paulo vai dizer isso. Porém, nos relatos de Lucas, ele vai dizer que para todos ele aparece dando as mesmas instruções. Ou seja, para 500 ele aparece, para 500 ele dá uma ordem, e para 500 ele faz uma promessa. Só que decorrendo os relatos de Lucas, você vai ver que apenas 120 provaram da promessa. Apenas 120 experimentaram da promessa. Observe, a ordenança e a promessa era para todos. A ordenança e a promessa era para todos. Mas somente 120 experimentam da promessa. Sabe por quê? Porque somente 120 obedeceram a ordenança. Ei, querido, entenda uma coisa: a promessa é para todos, mas só vai experimentar do seu cumprimento quem decidir obedecer a ordenança. Alguém já entendeu aqui nessa noite? Só experimenta da promessa quem obedece a ordenança. Só vai viver a promessa quem decide obedecer. A promessa é para todos, mas só vai usufruir dela aquele que obedece a ordenança. Aleluia. E qual era a ordenança, irmã? Permaneçam reunidos em Jerusalém. 380 volta. 380 não aguentam esperar. 380 desiste no meio do percurso do tempo. Você não está entendendo, mas o Senhor está te dizendo. Muitos já desistiram no meio do caminho. A promessa do céu é para todos. A promessa das mansões celestiais é para todos. Mas a fé de muitos já enfraqueceu no meio do caminho e resolveram voltar para casa, resolveram voltar para o mundo, resolveram voltar para o seu local de origem. E o Senhor está dizendo: se quiser voltar, pode voltar, mas não vai usufruir da promessa. Jesus está na casa, aleluia. Glória a Deus. Nada que Jesus fala, querido, é sem propósito. Nada que Jesus fala é sem fundamento. Quando Jesus diz permaneçam em Jerusalém, é porque era em Jerusalém que eles tinham que ficar. Quando Jesus dá um endereço e ele diz ficai em Jerusalém, é porque o local do cumprimento da promessa era Jerusalém. Ei, jovem, quando o seu líder insiste com você para ficar na igreja, ficar no conjunto, ficar em santidade, é porque esse é o lugar onde você viverá o cumprimento da promessa. Mas tem uma explicação. Tinha que ser Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer, é uma sequência. Ficai reunidos em Jerusalém. Do alto vocês vão receber poder. E quando receber poder, o que a gente faz, Jesus? Vão evangelizar. Vai pregar. Vai levar o evangelho. Mas aonde, Jesus? Em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas observa a ordem. Ficai em Jerusalém. Vai receber poder para ser minha testemunha primeiro em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque
porque foi Jerusalém que entregou ele para a cruz. Meu Deus! Alguém entendeu? Foi Jerusalém que entregou ele às chibatadas. Ele, na última semana, antes de ser crucificado, ele vai virar para Jerusalém e vai dizer: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não me quiseram. Foi Jerusalém que preferiu Barrabás do que a Cristo. Foi Jerusalém que, quando eles colocaram Barrabás e Cristo, disseram: solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. Solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. Aí sabe o que Jesus fala? Foram eles que me feriram. Foram eles que me entregaram à cruz. Foram eles que rejeitaram o meu cuidado. E por essa razão vão ser os primeiros a ouvir as boas novas. Não, você não entendeu. Jesus está dizendo: tem que ser Jerusalém, porque a cidade que me feriu vai ser a primeira a ser curada. Vai ser Jerusalém, porque a cidade que me sangrou será a primeira a ter suas chagas fechadas. A cidade que me bateu será a primeira a ser consolada. Mas isso não é possível, Jesus. Isso não tem lógica. Aí ele diz: é por isso que vocês primeiro precisam receber a virtude do Espírito. Sabe por quê? Porque você só consegue curar quem te feriu se o Espírito habitar em você. Você só consegue consolar quem te fez chorar se o Espírito habitar em você. Você só consegue orar por quem te perseguiu se o Espírito habitar em você. Você só consegue amar quem te odiou se o Espírito habitar em você. Ei, querido, deixa eu te contar um negócio. Quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo enche o crente olha para quem o feriu e fala: eu vou orar por ele. Está pensando que vai ficar assim? Não. Jesus vai pegar ele, Jesus vai transformar ele, Jesus vai encher ele, e nós vamos marchar junto para mostrar para Satanás o poder do Evangelho. Aleluia! Jesus estava ensinando para eles a essência do cristianismo. Ele está dizendo: a primeira que feriu vai ser a primeira a ser curada. A que mais me machucou vai ser a primeira a ouvir: aleluia, sobre o meu reino. Aleluia! Jesus está dizendo: a cidade que mais me machucou serão privilegiados, serão os primeiros a terem a oportunidade de serem perdoados. Só que é bonito falar, mas isso não é uma tarefa fácil. Porque quando você continua o texto vai dizer assim: permaneceis reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando receberes a virtude do Espírito, vocês serão as minhas testemunhas. Creio que alguém aqui já sabe, mas eu vou dizer nessa noite. A palavra testemunha, ela no seu original significa martiria. Deriva do grego. A palavra portuguesa que nós temos de Marte. Testemunha
grego. Sabe o que é mártir? Mártir é você morrer pela verdade que você acredita. Mártir é você estar disposto a ir até as últimas consequências pela verdade que você carrega. Mártir significa ir até o fim da linha pela bandeira que você levou. Jesus está dizendo: eu tenho uma missão para vocês tão grande, tão grande, tão grande, que vocês são incapazes de cumpri-la sozinhos. E é por isso que vocês precisam da virtude do Espírito Santo. Você quer ver o que o Espírito Santo faz? Eu vou te mostrar agora. Ninguém ainda havia morrido por Cristo. Ninguém ainda havia ido até as últimas consequências por causa de Cristo. Mas Atos vai nos contar, Lucas vai relatar. Sabe aqueles 70 que Jesus separa? Entre os 70 tinha um jovem chamado Estevão. Um jovem. E quando o Espírito Santo desceu, Estevão foi um dos 120 a ser cheio. E quando Estevão foi cheio do Espírito, ele se levanta para pregar para Jerusalém. E quando ele se levanta para pregar, ele vai dizer: Deus enviou o seu filho para nós, mas vocês o crucificaram. Deus enviou o seu filho para nós, mas vocês o venderam, o traíram, o bateram. Vocês mataram o Filho de Deus. Aí os religiosos não gostam de ouvir. Eles vão até Estevão e falam: para a pregação, pare com esse sermão. Só que quem é cheio do Espírito não prega para agradar os ouvintes. Quem é cheio do Espírito recebeu a missão de anunciar uma verdade que a ele foi confiada. Então Estevão permanece levantando a bandeira da verdade que ele acredita. E o sermão de Estevão vai ter 63 versículos, e todos eles sobre Jesus. Aí os acusadores pegam pedras nas mãos, vai diante daquele jovem e diz para ele: você vai parar ou vai tomar pedrada. E quanto mais eles oprimiam Estevão, com mais vontade Estevão pregava. Quanto mais eles queriam abafar a pregação de Estevão, mais alto Estevão pregava. Aleluia. Quer viver ministério, jovem? Você quer viver para Cristo, querido? Então receba a virtude do Espírito, porque sem Ele você não aguenta. Aleluia. É Ele que te faz enfrentar os acusadores. É Ele que te faz enfrentar as pedradas. É Ele que te faz ir até as últimas consequências. E Ele estava com Estevão. Aleluia. Estevão continua pregando. A mensagem incomoda. Eles arrastam Estevão para fora da cidade e começam a apedrejar. Sabe o que é mais bonito? Mesmo tomando pedrada, a boca de Estevão não calou. Mesmo tomando pedrada, a mensagem continuou. Mesmo tomando pedrada, a pregação ecoava aos ouvidos dos perseguidores. Aleluia. Aí eu vou conjecturar, querido, porque não está no texto, mas o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração certo dia. Eu fico imaginando os acusadores de Estevão com pedras nas mãos, Estevão sangrando, eles olhando para ele dizendo: vale a pena levantar essa bandeira, vale a pena defender essa verdade. Ele nem sequer está aqui para ver o seu sacrifício, Estevão. Ele nem sequer está aqui para ver você morrer, Estevão. Ele nem sequer está aqui. Estevão está sangrando, o sangue está descendo.
Sabe o que mais o Espírito Santo faz? Pedro, todos nós gostamos de Pedro. Pedro é impulsivo. Pedro quer resolver os negócios na força do braço. Pedro é aquele que age ali por impulso. Na mesa de Santa Ceia, quando Jesus falava acerca do traidor, e ele dizia que no último momento ele estaria sozinho, que os seus discípulos o abandonariam. Pedro é o primeiro a se levantar e diz assim: ei, todos esses aqui podem te abandonar, mas eu vou contigo até a morte. Só que Pedro estava falando da boca para fora, emocionado, porque ele ainda não estava cheio da virtude do Espírito. Aí Jesus olha para ele, conhecendo a estrutura de Pedro, e diz assim: ah, Pedro, Simão, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro dizendo: não nego não, eu estou contigo até, eu não nego, eu estou contigo até a morte. Dizer que está com ele, querido, na bonança é fácil. Dizer que está com ele quando é tudo calmaria é fácil. Dizer que está com ele na mesa de Santa Ceia é fácil. Eu quero ver estar com ele no Getsemane. Eu quero ver permanecer com ele no Getsemane. Aleluia! Sabe o que acontece? Os soldados sobem para prender Jesus. Os discípulos desaparecem, somem. No começo Pedro até quer ir na força, corta a orelha do soldado, levanta a espada, e Jesus está dizendo: não é assim, Pedro, não é assim. Aí o negócio aperta, Pedro fica com medo. Aí o texto vai dizer que tem algumas pessoas aquentando fogueira ali na varanda, e Pedro vai se aquentar também, e o negócio está cortando lá para Jesus. Aí de repente passa algumas pessoas, olham para Pedro e dizem: ei, tu não é um dos deles? Pedro fala: nunca nem vi. Não, você é um dos deles sim. Eu não conheço esse homem, nunca vi esse homem. Não, você anda como ele, você fala como ele, você se parece com ele, você é dos deles sim. Pedro fala: eu não conheço. Não tinha o Espírito Santo. Só que o texto vai nos contar que Pedro é um dos 120 que permanece em Jerusalém. A virtude desce, Pedro é cheio, assim como Estevão. E agora o medroso que negou Jesus 3 vezes vai para a praça de Jerusalém pregar a mesma mensagem de Estevão, dizendo: vocês mataram o Filho de Deus, vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês rejeitaram o Filho de Deus. E aí começa o decorrer da história de Pedro. Pedro é preso, Jesus tira Pedro para a mensagem continuar. Pedro é perseguido por algumas vezes, mas aquele homem que negou Jesus 3 vezes por medo da morte, agora tem tanta unção, que o texto vai dizer que na primeira mensagem que Pedro prega, não é necessário fazer apelo. Não acontece no culto de Pedro como nos nossos cultos, que nós perguntamos: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? No culto em que Pedro prega, quando a mensagem termina, a multidão vem até Pedro dizendo: eu quero isso que você tem. O que temos que fazer? Porque nós também queremos experimentar disso que você tem. Nós queremos essa presença que você tem. Nós queremos falar como você fala. Nós queremos ser como você é. Nós também queremos. E o texto vai dizer que quase 3.000 almas se convertem a Jesus. E Pedro agora cheio do Espírito, não tem mais medo da morte. Pedro agora cheio do Espírito, é uma verdadeira testemunha de Cristo. Aí quando chega o fim do ministério de Pedro, Pedro é condenado à morte, e morte de cruz, assim como Jesus. Só que Pedro tem tanta convicção da
te pergunta: você está disposto a ir até as últimas consequências pela verdade que você prega? Você está preparado para ir até as últimas consequências pela verdade que você canta? Você está disposto até as últimas consequências pela verdade que você anuncia, que você posta nas redes sociais? Porque se não tiver, você vai sair daqui hoje preparado. Porque a virtude do Espírito está disponível para quem quiser, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos contando toda essa história. Só que eu preciso chamar a sua atenção para ela. Deus vai nos contar que após Jesus dar essas últimas instruções, permaneça em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está conversando com eles, e Lucas vai nos relatar. Os olhos dos discípulos estão fitados em Jesus. Jesus está pregando para eles. Só que observa, o texto vai dizer que Jesus está falando. Eles estão olhando. Jesus está falando. Eles estão olhando. Jesus está falando. Eles estão olhando. E Jesus está subindo. E Jesus está subindo. E eles estão olhando. E Jesus está falando. E Jesus está subindo. E eles estão olhando. Até que uma nuvem vem encontrar com ele. A nuvem vai envolvê-lo. E ele vai desaparecer nos ares. E apesar deles estarem cientes de que aquilo iria acontecer, eles não estavam prontos para aquele momento. Porque apesar deles saberem que Jesus ele precisava voltar para os céus, porque a missão dele aqui na terra já havia sido concluída, eles não queriam que Jesus se afastasse deles. E agora eles se desesperam. Jesus está falando, eles estão olhando, e Jesus está subindo, e eles estão olhando, e Jesus desaparece. E eles começam a olhar para o céu dizendo: cadê o mestre? Cadê o mestre? Sabe o que eu acho lindo? É que todas as vezes que alguém começa a procurar por ele, o céu dá um jeito de se apresentar para o crente. Aleluia! Lembra das mulheres do sepulcro dizendo: cadê o mestre? Aonde está o mestre? Cadê o mestre? Agora os discípulos estão do mesmo jeito. Cadê o mestre? Aonde está o mestre? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aleluia! E Lucas vai dizer: sabe a cena do sepulcro? Se repete no Monte das Oliveiras. Dois anjos aparecem por detrás dos discípulos e vai dizer: varões Galileus, por que estáis olhando para os céus? Aleluia! O mesmo Jesus que viste subir, aleluia, da mesma forma como viste subir, ele descerá. Ele vai voltar. Aleluia. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu nessa noite? O céu está olhando para você e está te dizendo nessa noite: está preocupado por quê? Jesus vai voltar. Tu está chorando por quê? Jesus vai voltar. Está angustiado por quê? Jesus vai voltar. Está cabisbaixo por quê? Jesus voltará. Eles estavam preocupados porque Jesus subiu, mas o céu não desampara os céus. Quando Jesus sobe, os anjos descem. Quando Jesus sobe, os anjos descem. Quando parece que Jesus está longe do nosso campo de visão, o céu dá um jeito de se apresentar para nós dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Ah, querido, oxalá que essa mesma cena se repetisse para mim e para você. Todas as vezes que estivéssemos atentos, angustiados, entristecidos, todas
discípulos, dizendo: e agora, Senhor, o que será de nós? Que todas as vezes que eu e você estivermos preocupados com as situações vindouras, com a presente realidade, com a situação da nossa sociedade, que o céu possa se apresentar para nós dizendo: ei, há uma esperança, há uma esperança. Hoje está ruim, mas ele vai voltar. Hoje está difícil, mas ele vai voltar. Hoje está doendo, aleluia, mas ele vai voltar. A igreja precisa voltar a ter essa esperança. Ei, querido, o consolo do crente precisa voltar a ser essa verdade. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E eu já estou caminhando para o fim, querido. Só que eu preciso pontuar duas coisas aqui nesse texto. Porque a nossa geração precisa compreender melhor esse versículo. Quando os anjos dizem: esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará da mesma maneira como ele subiu. Nós precisamos compreender corretamente esse texto. Quando ele diz esse mesmo Jesus, ele está falando do caráter, não da missão. Quando ele diz esse mesmo Jesus, ele está falando da pessoa. O Jesus que subiu tem as marcas da cruz. O Jesus que descerá terá as marcas da cruz. O Jesus que subiu é santo em si mesmo. O Jesus que descerá é santo em si mesmo. Mas não se engane quanto o propósito. Não se engane quanto a missão. Porque o Jesus que desceu tinha uma missão a realizar aqui. Mas o Jesus que voltará terá outra missão. E as pessoas estão levando a realidade da volta de Jesus como se fosse uma coisa banal, baseando-se na primeira vinda do Messias. Mas eu tenho que te falar, querido, o negócio vai apertar, a coisa vai estreitar, porque a segunda vinda do Messias, aleluia, será o oposto da primeira. As pessoas escarnecem do nosso Cristo. A sociedade lá fora faz piadinha com o meu Jesus. Escarnecem do meu Jesus. Brincam com a volta dele. Outro dia, eu vi um vídeo de uma pessoa, eu não sigo, não acompanho, mas uma pessoa influente aí na internet. Uma pessoa trans. E essa pessoa disse o seguinte: mas quando Jesus voltar, ele vai olhar para mim e vai dizer: você é uma pessoa boa, você tem um bom coração, eu gosto de você, você é legal. E ele vai me deixar ir para o céu. Mas se ele não me deixar ir, quem está perdendo é ele, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. E naquela hora o Espírito Santo bradou no meu coração o que eu vou falar com você aqui. O Jesus que os discípulos viram subir, querido, ele é o Jesus que na última semana dele em Jerusalém, ele vai adentrar no primeiro dia da semana, no domingo,
O Jesus que João vê está no capítulo 19. Ele vai dizer no livro do Apocalipse, capítulo 19, ele vai dizer: eis que eu vi o jumentinho, João não, um cavalo branco. Quem é do céu já entendeu? O jumentinho, João não, eu vi um cavalo branco. E aquele que se assenta sobre ele é fiel e verdadeiro. A vida dele é de paz, João. Ele vem para guerrear. Ele vem para reinar e julgar com justiça. Agora ele não vem em nome da paz, ele vem em nome da justiça. Agora ele não vem em nome da paz, ele vem para julgar. O Senhor ministrou isso ao meu coração, e você vai sair daqui nessa noite com essa verdade impregnada no teu coração. O Jesus do jumentinho nasceu como cordeiro, mas o Jesus do cavalo branco virá como leão da tribo de Judá. O Jesus do jumentinho foi carpinteiro, mas o Jesus do cavalo branco tem na sua coxa escrito Rei dos Reis. O Jesus do jumentinho foi traído. O Jesus do jumentinho teve a sua face humilhada. O Jesus do jumentinho foi coroado com a coroa de cruz, como foi representado aqui nessa noite. O Jesus do jumentinho foi transpassado por uma lança. O Jesus do jumentinho é aquele que Isaías vai descrever no capítulo 53, dizendo assim: que o seu rosto foi desfigurado, nele não havia beleza ou formosura alguma, e quem olhava para ele não suportava contemplar a sua face. Olhava e manuseava a cabeça, porque era como a raiz seca. Esse é o Jesus do jumentinho. Mas o Jesus do cavalo branco tem olhos de fogo. O Jesus do cavalo branco, seu cabelo é branco como a neve. O Jesus do cavalo branco tem uma veste de linho, branca e pura como a lã. Aleluia. O Jesus do cavalo branco é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que João vai dizer que na cidade não precisa de energia, na cidade não precisa de sol ou de lua, porque a sua face ilumina toda a cidade. E ele vai dizer: o seu rosto brilha mais do que o sol ou meio-dia. Aleluia. Sabe por que a sociedade não tem medo da volta de Jesus? Não se preocupa com a volta de Jesus, porque o Jesus do jumentinho comia com pecadores. O Jesus do jumentinho
naquele dia ele dirá: ficarão de fora homicidas, feiticeiros, idólatras, efeminados, ficarão de fora corruptos, ladrões, avarentos, ficarão de fora mentirosos, aquele que pratica a mentira, ficarão de fora, não vai entrar, querido, não vai entrar. O Jesus do cavalo branco não deixa entrar no teu reino quem não tem azeite na sua lamparina. O Jesus do cavalo branco dirá para aqueles que o rejeitaram: afastai de mim, porque eu não vos conheço. O Jesus do cavalo branco não é mais o Jesus do jumentinho. O Jesus do cavalo branco não será mais advogado de adúltero. O Jesus do cavalo branco, ele vem como juiz, ele vem para condenar e dar sentença. O Jesus do cavalo branco não é mais o cordeiro da cruz. O Jesus do cavalo branco agora é rei. E no seu reino não entra quem não é amigo dele, quem não foi regenerado, quem não nasceu do Espírito. No seu reino não entra quem abomina as Escrituras. No seu reino não entra quem zomba da tua palavra. No teu reino não entra quem ama e pratica a mentira, a iniquidade, querido, a promiscuidade, o escárnio. No reino dele não entra. No reino dele não cabe. Aleluia. A segunda verdade desse versículo, a fala dos anjos, é uma profecia. Eles não colocam dúvida, eles afirmam: o mesmo Jesus que subiu, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele descerá, ele vai voltar. Isso é uma profecia. E eu tenho que te falar algo nessa noite. Todas, sem exceção de nenhuma, todas as profecias bíblicas que já se cumpriram, guarde isso, todas elas se cumpriram de forma literal. E eu te provo. Quando Jesus disse para Noé: prepara uma arca para guardar você e sua família, porque eu vou destruir a humanidade como um dilúvio. Quando a arca estava pronta, o dilúvio foi literal. Abriu-se as fontes do abismo, as comportas do céu, e derramou-se chuva sobre a terra, e o dilúvio cobriu toda a face da terra. Foi literal. Quando os anjos vão em Sodoma e diz para Ló: vocês precisam sair daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade com fogo e enxofre. Foi literal. A cidade foi destruída com fogo pelo Senhor. Quando Deus fala para Abraão que a descendência dele seria estrangeira e peregrina em uma terra estranha e seria escravizada por 400 anos, foi literal. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó seus 12 filhos, entre eles José, que é vendido e vai parar no Egito. Tempos depois, José manda chamar Jacó e a sua família para habitar no Egito. Aquele povo vai multiplicar, vai se tornar escravo na terra do Egito. E o texto vai nos dizer que passando-se 400 anos, o Senhor levanta Moisés. É literal. Ai, irmão, mas aqui a gente está falando de Jesus. Quer profecia messiânica? Então vamos lá. A profecia dizia: tem que nascer de uma virgem. Literalmente, ele nasceu de uma virgem. A profecia dizia: tem que nascer em Belém. Literalmente, ele nasceu em Belém. A profecia dizia: tem que ser perseguido quando criança. Literalmente, tentaram matar quando ele era criança. A profecia dizia: ele tem que anunciar liberdade aos cativos. E literalmente, Lucas vai nos contar no capítulo 4
evangelho, que um certo dia Jesus adentra no templo, assenta-se na cadeira, pega as escrituras e diz: eis que o Espírito Santo é sobre mim, que me ungiu para anunciar a liberdade aos cativos. Aleluia. A profecia dizia: ele tem que ser traído. Ele foi traído literalmente. A profecia dizia: tem que ser vendida. Zacarias, que vai profetizar também, tem que ser vendido por 30 moedas de prata. E foi vendido literalmente por 30 moedas de prata. A profecia dizia: ele tem que ser crucificado. E ele foi literalmente crucificado. A profecia dizia: tem que ser transpassado por uma lança. E ele foi literalmente transpassado. A profecia dizia que os soldados iriam repartir as suas vestes. E literalmente ele teve as suas vestes repartidas ao pé da cruz pelos soldados. A profecia dizia, e essa é a parte que eu acho mais linda. A profecia dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Jesus é preso na quinta-feira. Jesus apanha a noite de quinta-feira toda. Na sexta-feira pela manhã ele é crucificado. Jesus morre sexta-feira, aproximadamente por volta do meio-dia. Quando é o fim da tarde, o fim da sexta, os soldados vão lá retirar os corpos, porque tinha que ser no fim da sexta, porque se virasse o dia já seria sábado. E no sábado eles não poderiam trabalhar. João vai relatar isso, querido. João vai descrever que tem 3 cruzes. E nós sabemos muito bem da história. À direita e à esquerda de Jesus tem 2 ladrões, no meio está a cruz de Jesus. João vai dizer que primeiro os soldados vão na cruz da direita. Eles quebram as pernas, rasgam as mãos e tiram o corpo que está na primeira cruz. Aí depois eles vão para a cruz da esquerda, quebram as pernas, rasgam as mãos e tiram o corpo que está na outra cruz. Mas quando chega na cruz do meio, por alguma razão, eles não quebram as pernas, eles não quebram os braços. E João vai nos contar que o seu corpo é retirado na cruz cuidadosamente. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, literalmente. Aleluia. Só que a profecia dizia: para completar, para confirmar que é o Cristo, ele tem que ressuscitar ao terceiro dia. E já foi dito aqui nessa noite que ao terceiro dia ele ressuscitou literalmente. Aleluia. E eu paro por aqui. Sabe o que eu tô querendo dizer para você nessa noite? Todas as profecias da Bíblia, incluindo as messiânicas principalmente, todas elas se cumpriram literalmente. Então pode apagar essa ideia na sua cabeça, que o arrebatamento é figurativo. Pode apagar essa ideia da sua cabeça, que a volta de Cristo é simbólica. Todas as profecias se cumpriram de forma literal. E o que o céu ministra sobre a sua vida nessa noite: a trombeta soará literalmente. Os céus se abrirão literalmente. Aleluia. O corruptível será revestido de incorruptibilidade, literalmente. O mortal será revestido de imortalidade, literalmente. Os mortos ressuscitarão primeiro, literalmente. Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, literalmente. Jesus vai trazer consigo a nova Jerusalém, literalmente. Aleluia. A igreja vai subir, literalmente. Nosso corpo será transformado, literalmente. O livro da vida é literal.